Olá, pessoas! Cuidado com a revisão da vida toda. Essa revisão começou a ser comentada nas redes sociais após a conclusão, no plenário virtual do STF, do julgamento do tema 1102, relativamente aos direitos dos aposentados após novembro de 1999, de terem considerados no cálculo do seu benefício os salários de contribuição relativos ao período anterior a julho de 1994. A votação foi concluída contra o INSS, com o último voto dado pelo venerado, aclamado, amado e idolatrado iluministro Alexandre de Moraes, que em seu voto considerou possível aos segurados aposentados posteriormente a novembro de 1999 de optar pelo melhor benefício. E aí legalmente nós temos duas situações. A primeira delas, pela regra definitiva estabelecida na redação originária do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, no cálculo do benefício é permitido o cômputo de todas as contribuições feitas pelo segurado, incluindo aquelas anteriores a julho de 1994. A segunda situação é aquela estabelecida no artigo 3º da Lei 9876 de 1999, que impôs no cálculo do benefício a média aritmética simples dos maiores salários, limitada à apuração ao período de julho de 1994 para diante. Portanto, que a votação do mérito da ação do tema 1102 declarou foi, por maioria de 6-5, a permissão de serem incluídas na revisão da aposentadoria os salários percebidos antes de julho de 1994, ou seja, os valores percebidos antes do início do Plano Real. Agora, atenção para um ponto importante neste caso. A revisão da vida toda só é interessante para os segurados que tenham percebido os maiores salários antes de julho de 1994. Haja vista que a apuração de maiores valores faz com que o valor do benefício se eleve. Portanto, é desinteressante o caso em que o segurado não tenha maiores salários no período anterior. Isso significa que antes de entrar na justiça com o pedido revisional, o interessado deve fazer um devido planejamento, fazer uma simulação de cálculo para ver se é vantajoso realmente, em termos financeiros, a iniciativa de ir a juízo. Ainda para não criar expectativas exageradas, é preciso levar em conta que o julgamento deste tema, uma vez que ele foi retirado do plenário virtual por uma atitude, um movimento do ministro Cássio Nunes Marques, que apresentou, uma vez dado o voto do iluministro Alexandre de Moraes, um pedido de destaque, pedido este que é previsto na resolução STF 642 de 2019. E para que serve esse pedido? Esse pedido serve para retirar do plenário virtual um determinado processo e encaminhá-lo ao plenário físico, onde será feita nova votação, o placar será zerado e o assunto será discutido com a exposição de voto de cada um dos ministros da Corte. A atitude do ministro Cássio Marques, ela foi criticada porque se viu nela um conteúdo político, ou seja, buscou-se com a manobra a finalidade de alterar o pregão final, alterar o pronunciamento de mérito. Então o ministro teria se posicionado politicamente, talvez atendendo a um pedido do governo do presidente Bolsonaro, já que os votos apresentados pelos ministros, eles foram devidamente fundamentados, com exposição detalhada, o que significa que o assunto foi exaurido no plenário virtual. O que seria, portanto, desnecessário levá-lo ao plenário físico, salvo pensando na hipótese de tentar mudar o rumo do julgamento numa outra época, numa outra situação política, na tentativa de obter para o governo uma situação financeira mais cômoda. No fundo, o que se percebeu na atitude do ministro Cássio Nunes Marques foi o exercício, mais uma vez, da chamada ministocracia, que é o uso do poder de veto em detrimento
do plenário em detrimento do colegiado, como aliás tem muito ocorrido na Suprema Corte. Ou seja, o movimento de um juiz faz com que o assunto se prolongue, haja delonga no processo, para lá na frente se tentar reverter o quadro anterior. Com o pedido de destaque, não há previsão de quando o assunto voltará à pauta no plenário físico, principalmente tendo em conta o ritmo em que trabalha a nossa tão amada, tão idolatrada, tão querida, tão respeitada Suprema Corte. Independentemente desse panorama indefinido, o que se tem de levar em conta, para efeito prático, é que o aposentado só deve se preocupar com essa questão de revisão da vida toda se ele tiver obtido no passado salários maiores no período anterior a julho de 1994, porque esses salários puxarão para cima o valor do benefício. Aí a revisão compensa, porque toda revisão ela pode levar no final, no cômputo final, a uma possível redução de benefício. Por isso é que deve ser feita por parte do interessado uma análise detalhada, uma análise atenciosa do assunto para justamente não dar com a cara do caco de vidro. Então não é boa coisa o segurado entrar na justiça sem ter uma simulação de cálculo segura que lhe garanta o êxito final na ação. E este foi o Soletrando de hoje. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, faça um comentário aqui embaixo. Obrigado pela atenção. Tchau!